Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos para esta primeira live aqui no canal Escritório Nildo Moraes. Hoje nós temos um tema bem bacana, bem relevante. Aí vamos falar sobre filosofia, patrística. Vamos explicar para vocês aí, caso não saibam, né, o que é a patrística. Falar um pouco também sobre teologia, filosofia do direito, baseada aí no primeiro filósofo, né, praticamente que escreveu, foi muito da filosofia do direito foi baseada nos escritos de Santo Agostinho. E mais uma vez, conosco aqui, como sempre, meu professor, continua sendo para mim, grande mestre, professor Samuel Merbach. Aproveito para colocar para vocês aí, todas as quartas-feiras, nós teremos uma live, ou no meu canal, ou no canal do professor Samuel Merbach, e já te convido a curtir essa live, compartilhar, para que esses assuntos cheguem a mais pessoas. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Essa é a primeira live aqui no canal de aula. Antes nós estávamos fazendo aí num canal voltado para o empreendedorismo, né? Porque não tínhamos alcançado 100 inscritos. Então, desde já, se inscreva no canal do professor Samuel Merbach, é só digitar no YouTube Samuel Merbach, vai aparecer lá, se inscreva no canal. Faltam 33 inscritos para conseguirmos fazer lives do canal do professor Samuel. Aqui deste canal, pela primeira vez, estamos conseguindo fazer, mas é importante que você nos ajude aí fortalecendo o canal. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo aí. Boa noite, professor Nildo Moraes. É sempre bom estar aqui juntos, né, nas quartas-feiras, trazendo algum assunto do direito, da filosofia, ou da história, ou da educação, para a gente estar aí aprendendo e estudando juntos, né? Sim. E também levando aí a filosofia para mais pessoas, né? Sim. E nessa semana o seu canal chegou a 100 pessoas, uma marca importante. Parabéns, Nildo. Opa, conseguimos aí. E na live de hoje vamos falar de um assunto bastante interessante. A primeira escola forte, né, de filosofia da Idade Média, a patrística, né, que tem como seu principal expoente o Santo Agostinho. Então vamos ver um pouquinho da obra, da vida de Santo Agostinho, da escola patrística, né? As obras. Então vai ser uma live bastante interessante, tanto para quem gosta de direito, ou de filosofia, ou de teologia, professor Nildo. Com certeza. Nós vamos procurar aqui, o pessoal que está entrando na live agora, é muito importante a participação de vocês, até mesmo para sugerir um tema, né, para que a gente traga aqui. O objetivo é fazer lives semanais, sempre procurando trazer um assunto muito pontual, seja para um concurso público, seja para a OAB, seja para o seu conhecimento pessoal, caso você goste desses temas. É algo que a gente faz com muito prazer e dedicamos aí, né, essas horas durante a semana, preparamos o material antes e trazemos para vocês esses assuntos. Professor Samuel Merbach, nós ouvimos o nome patrística, e é claro que já dá para remeter a um certo conceito. Mas o que seria a patrística? Patrística é uma escola de filosofia que surge do período de transição entre a Antiguidade e a Idade Média, né? E a patrística vem de padres, os primeiros pais, os primeiros padres da Igreja Católica, né? Então aí o nome patrística, ou seja, quando a Idade Média vai, vamos falar assim, se acabando, né? Entrando na Idade Média, o pensamento grego também vai perdendo força, né? À medida em que o cristianismo vai crescendo, e o cristianismo vai, posteriormente, sendo aceito oficialmente como a igreja do Império Romano, né? Então, os cristãos que eram perseguidos, né? Isso muda de uma maneira bastante acentuada, né? Os romanos que perseguiam os cristãos, com o imperador ali Justiniano, né? Constantino e outros imperadores, né? Se vai ter a conversão da nobreza romana para a religião cristã, né? Ou seja, houve uma grande mudança. E a patrística
ela surge, né, como uma escola de filosofia, com uma força que vai ganhando força, exatamente no período em que o cristianismo foi aceito oficialmente pelo Império Romano como a religião oficial do Estado, né? Então, aqui uma grande mudança. Claro que esses primeiros padres também eram estudiosos da filosofia grega, né? Sim, era o que era conhecido, né, anteriormente, mas só para fazer uma divisão, porque nesse ponto aqui, que o professor mencionou, em relação a uma transição, né, dos cristãos que eram perseguidos, houve ali um rompimento entra um pouco da teologia, né? Então, acontece ali um rompimento do judaísmo para uma transição do cristianismo. Isso acontece por volta do ano, ali em torno, biblicamente, em relação ao apedrejamento de Estevão. Tá? Ali se rompe, Estevão era um apóstolo, né? Então, lá no ano, provavelmente no ano 33, no ano 30, perdão, eu preciso só confirmar a data, mas foi nesse momento aí, em relação a essa divisão entre judaísmo e cristianismo. Ali houve um rompimento, e a partir daí, então, se dá, então, o que o professor Samuel aí havia mencionado, dessa transição aí acontece aí do Império, né, Romano, ter o domínio, a princípio, de tudo isso, e havia uma união entre Estado e Igreja. Tá? Posteriormente, houve, novamente, uma separação, e nós já falamos aí em outras lives, né, professor? Sobre essa separação, e a fé cristã, então, era baseada na Igreja Católica dos padres apologetas, né? Apologistas. O que é apologia, professor Samuel Merbach, para a gente colocar o conceito aí? Então, olha só, as primeiras manifestações patrísticas foram professadas por aqueles que ensinavam, né, que eram a favor da fé cristã. Padres apologistas que a todo tempo buscavam elaborar uma defesa do pensamento cristão, né? Entre os que se dedicavam à apologética estavam aqueles que misturavam o cristianismo com a filosofia grega pagã, como Justino, né? E os que defendiam a exclusão do paganismo grego desse movimento, como Tertuliano, né? Ou seja, vai haver uma mescla entre o pensamento cristão e o pensamento grego. Alguns eram favoráveis a isso e outros não, né? Tá? Então, esse é o momento histórico que vai estar acontecendo, né? Perfeito. Bom, só confirmando aí, o apedrejamento de Estevão foi entre o ano 33 e o ano 40, tá? Só para colocar assim uma data um pouco mais precisa. Bom, essa parte da patrística aí, apontada aí pelo professor Samuel Merbach, e após isso, deixa eu ler aqui um comentário aqui, professor. Doutor Paulo Ferrari manda cumprimentos aqui para a gente. Muito obrigado aí pela participação, doutor Paulo. Eu creio que a sua irmã, a Ana Tereza Merbach. Minha irmã. Sejam muito bem-vindos aí. Muito obrigado pela participação. Comentem à vontade, perguntem. A participação de vocês aqui é muito importante para a gente. Vou passando essa fase introdutória do que seria a patrística, e nós entramos aí no que seria, assim, a principal figura, né, da patrística, que seria Santo Agostinho, muito conhecido, muito citado. Santo Agostinho, ele foi considerado o primeiro doutor da Igreja Católica, né, e ele conviveu entre os anos 354 e 430. Ele foi filósofo, escritor, um grande pensador da Idade Média, teólogo, entre outras coisas. Professor Samuel. E ele buscava, né,
ver e estudar essa relação entre fé e razão, entre igreja e Estado, né? E essa discussão entre fé e razão, igreja e Estado, vai dominar durante toda a Idade Média, né? E o que é interessante notar é que o Santo Agostinho ele sofre uma grande influência do Platão, né? O pensamento platônico, principalmente aquilo que é conhecido como a teoria das ideias, né? E ele dividia, vamos falar assim, entre aspas, né, o mundo entre o mundo ideal e o mundo dos sentidos, né? O mundo ideal, aquele mundo idealizado, aquele mundo perfeito, né? Ao passo que o mundo dos sentidos, os sentidos por terem defeitos, né? Era o mundo do pecado. Tanto que o Santo Agostinho ele tem uma obra com esse nome, A Cidade de Deus, né? A Cidade de Deus e dos Homens, né? Ele faz esse livro baseado exatamente nessa concepção platônica da teoria das ideias, né? Perfeito. Eu assisti o filme de Agostinho, né, conhecido como Agostinho de Hipona, e eu achei muito bacana, porque, claro, o filme ele não vai retratar 100% do que acontecia, mas antes dele entrar para a igreja de forma definitiva, né, quando era um advogado, inclusive, nós vimos ali uma grande batalha interna da passagem dele para entrar para a igreja, se dedicar, se tornar um sacerdote, um doutor da igreja. Isso marca muito a vida dele, né? Porque foi uma grande batalha ali, até ele se dedicar exclusivamente a se tornar, né, um representante aí da igreja. E é interessante notar, né, Agostinho de Hipona, ele nasceu em Tagaste, na cidade da Numídia, hoje Argélia, na África, né? Norte da África. E essa região foi dominada pelo Império Romano por um longo período, né? E ele era africano, né? Na região hoje onde se encontra Argélia, né? Falando um pouco da biografia dele, né? Perfeito. Tem mais coisas aí dos escritos dele, né? Outros escritos como Confissões, entre outros escritos aí nele, né? A verdade de Deus deve ser buscada na alma e não no mundo exterior. Algumas das frases, né, de Santo Agostinho. Em 413, ele escreve, então, a obra Cidade de Deus, e isso foi escrito para consolar os romanos, né? Após a cidade ser saqueada, né, pelos bárbaros, pelos visigodos, no ano de 410. Ele apresenta ali a defesa do cristianismo e coloca para os contemporâneos compreenderem, né, um pouco da fé, o sentido da história, o sentido da vida, né? O Santo Agostinho, ele iniciou seus estudos em Tagaste, em seguida em Madaura, né? Onde ele começou seus estudos primeiramente sobre a retórica. Ele lia, decorava trechos de poetas latinos como Virgílio, Terêncio. Além disso, ele também estudou música, filosofia, matemática, filosofia, advocacia posteriormente, né? E aí, então, o pensamento dele também utilizado dentro do direito, né? A filosofia o conceito, né, da filosofia do direito, conceito dualístico, professor, o Santo Agostinho, ele é o responsável por colocar, né, introduzir essas ideias, né, baseadas no filósofo que inspirava Santo Agostinho até então, na Platão. Por que ele tinha assim como, o que ele via em Platão que chamava tanta atenção dele, o conceito dualístico, maniqueísmo, legislação, direito natural, né, o justnaturalismo. O Santo Agostinho é ele que vai difundir, vai tornar as ideias de Platão dentro de uma esfera cristã, né? Então, ele trabalhou o conceito dualístico
estabelecendo os dois mundos, conforme nós falamos anteriormente, que é baseado na teoria das ideias, né? Ou seja, havia um mundo ideal, o mundo de Deus, e o mundo terreno, né? O mundo dos homens, de caráter transitório, né? E ele acreditava que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, esse participava e usufruía da justiça natural de Deus no paraíso, né? Entretanto, o homem, por ter o livre-arbítrio, através do poder de escolha, ele poderia cometer o pecado, né? E através do pecado original, o homem acabou sendo expulso do paraíso, né? Então, dessa forma que se criou o antagonismo entre o homem e Deus, né? Onde esse se encontra agora no mundo transcendente e o homem no mundo terreno, né? Professor, o que seria o maniqueísmo? Porque Santo Agostinho, ele, de certa forma, ele combatia, né, o maniqueísmo, né? Primeiramente, ele fez parte da doutrina maniqueísta, acho que é de Mani, né? O maniqueísmo é a dualidade das coisas, né? A gente tem muito disso, o certo e errado, né? Seria um conceito também para quem... E o verdadeiro, né? O claro e o escuro, os antagonismos, né? Ou o sujeito entende que a pessoa é boa, ela é má, né? Ou o sujeito é justo e injusto. Então, esse dualismo é o que a gente tem como o maniqueísmo agostiniano, né? Primeiramente, ele concorda com essa doutrina e depois, através dos seus estudos, do seu amadurecimento, ele acaba deixando o pensamento maniqueísta, né? Para nós entendermos mais recentemente, é aquele símbolo japonês do yin yang, o bem e o mal. Quando você... aquela bolinha onde tem o preto e o branco, eles se misturam e quando eles giram se tornam um só. O que quer dizer? O maniqueísmo é exatamente isso. Todo mundo tem um pouco de bem e um pouco de mal. Seria o antagonismo. Mas depois, Santo Agostinho, ele passa, então, a colocar o mundo ideal, então, que seria única e exclusivamente, só havia um bem absoluto, que era Deus, né, para Santo Agostinho. Porém, um homem, como o senhor bem colocou aí, né, ele comete erro, se torna ignorante, por consequência, gera o mal e a injustiça, mesmo que bem intencionado. Essa era uma das ideias, né, de Santo Agostinho que ele introduziu. E um outro ponto assim bem importante, Santo Agostinho ele foi também um legislador, né? Ele divide ali entre a lei eterna, o direito natural, e a lei humana, né? As leis criadas pelos homens para viverem em sociedade. E ele dizia ali que era preciso que a fé orientasse a lei dos homens, né? De modo que essas leis se tornassem minimamente justas. E esse tipo de lei, para Santo Agostinho, visava a paz social. Aqui a gente vê aquela discussão, né, aquela reflexão entre direito natural e direito positivo, né? Então, o Santo Agostinho ele tem a chamada doutrina da lei, que ele entende que há uma lei eterna, né? A lei eterna, aquela lei de Deus, né? E essa lei eterna, ela se correlaciona com a lei natural, né? E a lei natural é aquela lei que tem um embasamento, para Santo Agostinho, tem um embasamento religioso, né? Ele entende que o homem, a priori, não tem acesso a essa lei, por ele ser cometedor do pecado original. Entretanto, para ele, o homem pode ter acesso ao direito natural através da fé, usando o livre-arbítrio. A lei eterna, para Agostinho, visa a paz eterna. A lei humana é semelhante à lei positivada, a lei feita pelos homens através de codificações e legislações escritas, né? A lei humana, são as leis criadas pelos homens para viver em sociedade, né? Santo Agostinho entendia que era necessário que a fé orientasse a lei dos homens, de modo que essas leis se tornassem, pelo menos, um pouco justas, né? E para ele, esse tipo de lei
tem como objetivo a paz social, né? Perfeito. Ele divide ali, né, entre os dois livros, né, a cidade de Deus e a cidade do homem ali, representado respectivamente pelas figuras bíblicas de Abel e Caim, né, onde houve ali o primeiro assassinato, o primeiro exercício do livre-arbítrio, né, o homem, não estou me referindo ao pecado original de Eva e Adão, mas o primeiro assassinato, né, onde Caim, ele desobedece uma ordem direta de Deus, não oferece aquilo que havia sido solicitado. Isso depois a gente pode, em outra live, abordar mais profundamente. Então, desagradando assim a Deus, exercendo o seu livre-arbítrio, ele comete o pecado do assassinato. Então, filhos do mesmo pai, mas com vontades opostas entre si. Dois amores diferentes, duas cidades, o amor a si mesmo, no caso de Caim, desprezando o amor a Deus, porque para contextualizar, Deus havia solicitado um sacrifício, né? E o sacrifício até então representava, posteriormente, o sacrifício realizado por Jesus na cruz, né? Então, quando João Batista viu a Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro que era sacrificado, que Deus havia pedido ali para Caim e para Abel, ele seria um cordeiro sem manchas, cordeiro perfeito, em sacrifício, apontando o que Cristo faria. Era tipificado ali o que aconteceria posteriormente na cruz. Então, nesse momento, quando Caim decidiu oferecer para ele a colheita, ao invés do que Deus havia solicitado, ele exerceu o livre-arbítrio, desobedecendo aí, então, uma ordem direta, né, de Deus. E aí é quando Santo Agostinho fala aqui o homem ele se torna inconsequente pelos pecados e acaba cometendo os erros, né, e se afastando de Deus. E também, Nildo, ainda falando um pouco da parte do direito, né, que muita gente pede para a gente, né, fazer o comentário, porque são estudantes ou são pessoas voltadas ao curso jurídico. Uhum. Com relação ao direito natural, no entendimento do Santo Agostinho, esse direito é aquele que é encontrado no próprio sujeito, né? E esse sujeito deveria buscá-lo dentro do seu interior, né? Atualmente, esse conceito é bastante semelhante àquilo que a gente entende como moral, né? Ou seja, o costume, aquilo que é encontrado, aquilo que é do foro íntimo de cada cidadão, de cada pessoa, né? E o conceito de justiça é bastante semelhante ao conceito de São Tomás de Aquino, né? Sim. Aquilo que é conhecido por Aristóteles como sendo a justiça distributiva, né? Então, o que é que quem fala primeiramente desse tipo de justiça distributiva é Aristóteles, que falava, né, que justiça é dar a cada um o que é seu, né? Ou seja, partilhar aquilo que cabe a cada um, né? Bom, aí nós entramos aí na influência, professor, de Santo Agostinho, né? Tanto na filosofia quanto no cristianismo. A filosofia patrística, né? Que é o que nós estávamos debatendo aí até agora, né? Cristianismo ocidental. E ele também tem influência direta ali com alguns dos grandes reformadores, né, da Reforma Protestante, como também da Igreja Católica, Martinho Lutero, um pouco antes de Martinho Lutero ali, John Hus, posterior a esse, John Wycliffe, John Wesley, que também eram filósofos e faziam parte da patrística, né, da Igreja. O Santo Agostinho, ele é tido como santo para a Igreja Católica e para a Anglicana, né?
e também para os evangélicos, né? É uma referência para os estudos cristãos e para a própria história das igrejas, né? O pensamento de Agostinho influenciou muito a Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele estudava as ideias de Agostinho para fazer o desenvolvimento das famosas teses, né, que ele coloca ali da igreja, né? E João Calvino também foi um grande estudioso de Santo Agostinho, né? Os pensamentos de Calvino foram influenciados por Santo Agostinho, tanto que nos seus escritos, né, ele cita o Santo Agostinho em diversas passagens, né? Os discursos filosóficos que surgiram a partir de então também sofreram influência da filosofia agostiniana, principalmente naquilo que se refere à política e à moral, né? Então, o pensamento de Agostinho foi além, né, dos muros da igreja, conforme se verifica aqui no estudo da história, né? Bom, alguns desses reformadores aqui, como Calvino, eles são conhecidos até hoje, né? Tem muitos inscritos desses pais da igreja, né? Calvino já é mais da era da Reforma Protestante, de fato, influenciado, claro, por Santo Agostinho. Aí, sobre o Calvino, né? O calvinismo, tem ali a Confissão de Westminster, que é algo que é facilmente encontrado aí na internet, só digitar aí a Confissão de Westminster. E o objetivo aqui da live não é, em si, abordar doutrinas, né? Doutrinas de igrejas, por exemplo, o calvinismo derivou a igreja presbiteriana, mas não é esse o objetivo dessa live, nem falar de religião em si. Porque se nós pegarmos o que é a teologia em si, né? Teologia é a ciência ou estudo que se ocupa de Deus, busca procurar conhecer um pouco mais de Deus, né? Da sua natureza, dos atributos e das relações de Deus para com o homem, né? A teologia é um conjunto de normas de determinadas igrejas, né? Religiões. Mas o objetivo, só mais uma vez voltando, não é falar sobre religião em si, mas apontar aí, né, como aula, como história. Uma teologia historicista, ela se baseia na história, né? Então, por exemplo, vários outros filósofos, escritores que escreveram como até mesmo bem próximos aí, Rousseau, entre outros escritores, grandes escritores aí, eles traziam aí alguns conceitos, né, bíblicos, mas não apontando nenhuma igreja, assim, especificamente, mas apenas abordando a história, que é o objetivo, né, filosofia, história, direito, educação. Perfeito, é o objetivo das nossas lives, né? E sim, também um assunto bastante interessante do Santo Agostinho é que ele falava sobre as 4 virtudes da alma, né? Então, para ele, as 4 virtudes seriam a força, a prudência, a temperança e a justiça, né? E da justiça surgiam outras virtudes, né? Agora, é interessante notar também aqui a questão do Aristóteles, que ele trabalha bastante a questão do vício e da virtude, né? Que são os opostos. Olha só, novamente o maniqueísmo, né? O vício é a prática reiterada de ações negativas, né? De ações que prejudicam o próprio sujeito como os demais. O vício, né? O vício não é só em droga, em bebida, o vício pode ser em várias outras coisas. E a virtude é o contrário, a virtude é a prática reiterada de boas ações e, consequentemente, essas boas ações trazem consequências positivas, tanto para aquele que pratica como para os demais, né? Então, é bastante interessante esse conceito aristotélico de vício e virtude, né? Então, olha só, então, para o Santo Agostinho,
ele fala das 4 virtudes da alma, né? Quais são essas virtudes, segundo o pensamento agostiniano? A força, a prudência, a temperança e a justiça, né? Sendo que da justiça derivam outras virtudes, né? Ou seja, aqui a gente está falando um pouco da filosofia do direito agostiniana, né? Uhum. Professor, só para a gente trazer um pouco, eu vou pegar emprestado aqui um outro grande filósofo, escritor, que também influenciou muito o direito, inclusive, tem um conceito aqui, depois de Agostinho, que eu quero falar, o conceito de trindade, né, que é muito importante para a igreja. Esse é um conceito que relativamente é novo, recente, mas um outro grande escritor que trouxe aí grande contribuição para o direito foi Maquiavel, né? Só pegando um pouquinho emprestado para a gente fazer aí a tripartite, aí a divisão, né? O que nós podemos abordar, de forma, mesmo que de forma, só para a gente dar sequência aqui no assunto, o que Maquiavel trouxe aí para o direito que a gente pode encaixar aqui, professor? O Maquiavel, ele é tido como um pensador realista e não pensador idealista, né? Uhum. O Platão era idealista, assim como Santo Agostinho, né? Ao contrário deles, a gente tem na Grécia Antiga Aristóteles, que era materialista, né? Uhum. E o Maquiavel, que era realista. Então, a moral trabalhada por Maquiavel é aquela moral que era praticada no momento em que ele existia, né? Uhum. As Pega lá ações aquele do conceito do governante. príncipe, né? Exato. Fala Então, o que é melhor ser temido ou respeitado. Tem alguns conceitos assim que de exato. Maquiavel. Então, a moral descrita por Maquiavel era a moral sem esse caráter idealista, ou seja, era coisa real, era aquilo que realmente acontecia do governante com relação aos seus governados, né? Uhum. E aí que surge o termo maquiavélico, embora Maquiavel ele não fosse maquiavélico, né? Aí adquire o sentido pejorativo, né? Sim. Maquiavel ele somente escrevia aquilo que acontecia na época dele, sem maquiagem. E, Perfeito. infelizmente, surge o termo maquiavélico, que seria uma ação ruim, né? Mas Aham. Maquiavel não era ruim, tanto que ele foi, inclusive, torturado durante a sua vida, né? Sim. Então, a moral é outro estudo interessante, né? Tanto de Agostinho, como de Maquiavel, como de outros pensadores, né? A moral, ela varia de acordo com a sociedade, de acordo com a cultura de um povo, né? Aham. Então, o entendimento de moral idealista é um, né? Como, por exemplo, do Santo Agostinho ou de Platão, né? Ao passo que a moral em séculos posteriores, na Europa, era completamente diferente, né? Então, a moral ali descrita por Maquiavel é bastante diferente daquele pensamento idealista de Santo Agostinho e de Platão, né? Uhum. Eu peguei mesmo para a gente fazer uma pincelada, para fazer esse antagonismo, Para a mas gente entender principalmente. melhor as diferenças, né? Exatamente. E aí voltamos aqui para a parte do conceito de trindade, mas antes tem um outro conceito muito importante também, que era o que era o mal para Santo Agostinho, que era a ausência de Deus. O mal para Santo Agostinho, né? Eu concordo com isso, o mal é a ausência de Deus, né? Ou seja, o mal não foi criado, ele não é físico, é o não ser bom, é o contrário. Mais uma vez aqui um pouco do maniqueísmo, né? Mas o que é o conceito de trindade? É a noção, né? Para Santo Agostinho ali, de Deus Pai, Deus Filho e Espírito, né? Espírito Santo. São um coexistente entre eles. Então, o conceito de trindade, ele não existe biblicamente, assim, ele não existe assim, trindade dentro da Bíblia. Ele existe lá de forma implícita, mas não escrita de forma clara e objetiva, né? Então, Santo Agostinho, ele pegava essa parte aí e colocava
distintos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas coexistentes com um único propósito, né? Esse é um conceito que foi verdadeiramente muito defendido por Santo Agostinho. Eles eram distintos e coexistentes entre eles. Exato, né? E esse, antes dele, quem trabalha um pouco essa questão da trindade e do uno é o Plotino, né? Que foi um pensamento, né? Um pensador neoplatônico, né? Uhum. Então, para quem quiser se aprofundar no assunto, as leituras do pensador Plotino são bastante interessantes, né? Plotino ele desenvolve ali uma reflexão sobre a trindade uno, né? Então, para aqueles colegas que se quiserem se aprofundar no assunto, né, a leitura de Plotino é bastante interessante. Perfeito. Professor, quando existe a união entre Estado e Igreja, na época ali, de Santo Agostinho, posteriormente, isso começou a haver uma divisão onde tinha os reis, né, que os reis tinham muito poder, por exemplo, em muitos casos, Martim Lutero, que nós comentamos muito pouco sobre ele aqui, mas ele tinha uma carta de salvo-conduto de quem? Do rei, para que ele pudesse ministrar suas aulas, suas palestras, onde ele era convidado, né? Então, a igreja, ela detinha o rei, a igreja, misturada com o Estado, eles indicavam, existia muitas reuniões entre os sacerdotes e o rei, mas essa união, ela começou a se romper. Existe até uma profecia, não é o objetivo aqui da live, mas existe uma profecia sobre essa divisão, né, do poder do Estado com a igreja, e essa união, como Santo Agostinho via essa união entre Estado e igreja, e a partir disso aí, essa dissolução? Olha, durante o período de Agostinho está acontecendo, né, essa união, né? E essa união no Ocidente vai se desfazer, sobretudo, a partir da Revolução Francesa, né? Uhum. Nós falamos aí na última live. Durante toda a Idade Média existe essa fusão entre igreja e Estado, né? Uhum. Tanto que os reis eles eram nomeados pelos sacerdotes, né? Uhum. Na própria Europa. E nós pegamos recentemente a rainha Elizabeth, ela foi empossada, né? Professor, só dando boa noite aqui para um colega de classe, também aluno do senhor aí, o Júlio Rodiliani. Lembra dele, professor? Lembro, um abraço para o Júlio, seja bem-vindo. Júlio, grande abraço, obrigado pela participação aí. Já fiz uma live também com o Júlio, inclusive está convidado a fazer. O Júlio também é professor, um parceiro de trabalho, grande amigo, grande advogado. Obrigado, Júlio. O resultado dessa divisão, quando aconteceu ali a partir do iluminismo, né? Só para a gente ampliar um pouco, mas ficar dentro do tema principal aqui da live, tá, pessoal? E, por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, estamos aqui para o professor Samuel, né, para responder aí a pergunta de vocês. Fiquem à vontade aí para fazer algumas perguntas. Professor, o senhor mencionou aí um filósofo, Plotino, que é um filósofo neoplatônico. Também mencionou São Tomás de Aquino, que já faz parte da escolástica. Exatamente. Qual a diferença entre a escolástica e a patrística, por exemplo? Que é o posterior, né, a escolástica. Quando a escolástica... Porque o que acontece na história da filosofia? Geralmente, quando uma escola vai perdendo força, surge outra. Uhum. Forte, né? E assim por diante. Então, a história da filosofia, ela didaticamente se divide em escolas, né? Escolas anteriores, escolas posteriores, escolas que vão surgindo, escolas que vão perdendo força, né? Com a patrística, quando ela perde força, surge uma outra escola, ainda na era medieval, Idade Média, né?
também de cunho religioso, de cunho cristão, que era a escolástica, né? A escolástica tem como seu principal pensador o São Tomás de Aquino. Uma diferença, tem inúmeras, né? Vamos falar de uma delas. Vamos falar da diferença levando em consideração os principais pensadores, né? Então, na patrística, Santo Agostinho, ele sofre uma influência, ele é um estudioso do pensamento platônico, né? Platão era idealista, né? O pensamento de Platão, uma das grandes contribuições de Platão foi a teoria das ideias, né? Ou seja, as coisas surgem na esfera ideal e se concretiza no mundo dos sentidos, né? Então, por exemplo, vamos supor engenheiro. O engenheiro, como que ele faz uma casa? Como que elabora uma casa? Primeiro, ele idealiza essa casa, né? Ele idealiza que a casa tem tantos metros quadrados, que tem vários cômodos e assim por diante. Idealizado isso, ele coloca no papel, entrega esse projeto para o construtor, que vai lá e levanta a casa, né? Então, todos nós somos idealistas, né? Todos nós temos influência platônica. Nós idealizamos criar uma live sobre Santo Agostinho, estamos aqui no Mundo dos Sentidos falando sobre a live. Então, isso é platônico, isso é platonismo puro, né? Ao passo que a escolástica teve como um dos seus principais pensadores São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele sofre uma influência maior de Aristóteles. E Aristóteles, ele desenvolvia um pensamento materialista, matéria. Tanto que o próprio pai de Aristóteles era médico, ele foi um grande botânico, ele catalogou espécies de plantas e assim por diante, né? Então, aí é só para a gente ter uma ideia, né? Levando em consideração os principais pensadores de cada uma das correntes, né? Materialismo aqui não tem nada a ver com ateísmo, hein? Certo? Não, sim. Tanto bom explicar, o Aristóteles ele era materialista e ele acreditava em deuses, né? Ele era politeísta. Então, a matéria aqui é para explicar as coisas, né? Explicar as coisas de uma forma mais objetiva. Pegando um pouco desse gancho, ele tem um outro filósofo também, com certeza o professor conhece, Epicúros, né? Que ele colocava ali uma dualidade, inclusive, na alma, né? Uma divisão entre alma e espírito, colocando aí, misturando aí Aristóteles e Platão, o materialismo com a ideologia. Sim, idealismo, né? Então, o Platão ele é um pensador idealista, ao passo que Aristóteles é materialista, né? Agora, tem um outro também... Acho que o quadro de Rafael, né? Ali que tem os pensadores, né? E o Aristóteles está do lado do Platão. O Platão ele está apontando para cima e Aristóteles para baixo. Platão ideal, Aristóteles matéria. Né? Então, aí é uma das diferenças, né? Também, com o passar dos anos, o pensamento platônico, o pensamento de Agostinho, ele foi mais seguido nas igrejas reformistas, protestantes, né? Ao passo que o pensamento aristotélico tomista foi mais seguido na Igreja Católica. Essa é uma outra diferença também, né? Tanto que São Tomás de Aquino é tido como um dos principais doutores da Igreja Católica. Vários papas que fazem ali seus documentos, suas bulas, né? Falam de São Tomás de Aquino, né? Um outro filósofo um pouco mais recentes, né? Recentes mesmo, já no final do Império Romano, Marco Antônio, Epiteto,
eles tinham uma outra filosofia que eu o convido a fazermos uma live específica sobre isso, e eu me refiro ao estoicismo. Foi bem ali no finalzinho ali do Império Romano, né? Epiteto, ele era um escravo, ele teve uma das suas pernas mutilada, mas ele veio a se tornar futuramente um dos grandes, se tornou primeiro professor, né? Posteriormente em uma escola de filosofia, um dos grandes divulgadores do estoicismo, que daí deriva a resiliência, entre outros conceitos que nós utilizamos. Isso já bem assim numa passagem assim para a nossa era moderna aqui praticamente, né? Marco Antônio, entre outros. Primeiramente, o senhor aceita fazermos uma live sobre o estoicismo, professor? Claro, com certeza, né? Já estão Podemos convidados marcar. aqui, todos que estão nos assistindo aqui. Eu gosto bastante do estoicismo. Bom, voltando aqui. Professor, além desses dois grandes expoentes aí, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, mais no período de Santo Agostinho, quais os outros filósofos, assim, grandes pensadores Os tinham? primeiros padres da igreja, né? Aí são dezenas deles, né? Uhum. Mas, assim, algo que tenha, alguém que tenha sido, não comparado, mas mais próximo, assim, conhecido, além de Santo Agostinho? Aí a gente vai ter Santo Ambrósio, vários outros, são os primeiros padres ali da igreja, né? Aham. Mas aquele que vai ter ali o maior, sendo o maior expoente, principalmente na nossa área jurídica, né? É o Santo Agostinho, né? Uhum. Tanto que em livros de filosofia do direito se fala bastante da teoria das leis e da teoria da justiça dele, que a gente está comentando hoje, né? E um outro papel importante do Santo Agostinho foi na questão da hierarquia da Igreja Católica, né? Ele Uhum. fez a síntese entre a filosofia grega e o pensamento cristão. Ele fixou a concepção da vida no interior do homem como um fator essencial da construção da identidade do sujeito, né? O Santo Agostinho faleceu em Hipona, na África, no ano de 430. Uhum. Ele foi canonizado por aclamação popular e reconhecido como doutor da Igreja em 1292 pelo Papa Bonifácio VIII. Também aqui dados históricos importantes da vida do Santo Agostinho, né? Perfeito. Ah, o que levou Santo Agostinho, que antes ele era um estudioso, comentei ali no início sobre uma grande batalha interna que ele sofria, né? Isso baseado aí no que nós lemos, no filme. O que levou o Santo Agostinho aí a optar por uma vida sacerdotal, professor? Ó, ele teve bastante influência da mãe dele, a Santa Mônica, né? Que era Uhum. uma devota. E quando ele exercia o direito, geralmente ele defendia aquele que não tinha razão, né? Então isso vai chocar num determinado período Foi no isso que seu eu interior. via muito no filme que eu relatei, assim, esse Exatamente, né? conflito interno dele, né? Ele defendeu uma pessoa que foi solta e acabou matando outra, né? E o filho da vítima o procura ali nas portas do Palácio da Justiça e diz isso a ele, né? Aí tem um choque Uhum. de consciência, né? Ele usava muitas vezes a retórica em benefício próprio, se esquecendo da comunidade, né? Ele Uhum. vai ter um choque interior e a influência da sua mãe, que era bastante cristã, junto com a morte de seu pai, né? Então, Uhum. vai fazer com que ele venha se converter à igreja, né? E convertido na igreja, ele vai escrever muita coisa importante, vai ser um doutor da igreja e vai trazer vamos falar assim, uma biografia, uma bibliografia e várias teses que são usadas até hoje dentro das igrejas cristãs, né?
Ele tem um choque, né? É interessante que ele queria ir para uma escola e os pais dele tiveram que insistir muito com o professor para que ele fosse aceito, né, na sua adolescência, porque ele não tinha, antigamente, quando se escolhia um mestre, um professor, não era como nós hoje que, vou estudar nessa faculdade. Se for particular, você vai prestar um vestibular, paga e você vai ser aceito. Os professores, os mestres, eles tinham que aceitar aquele aluno. E a princípio o escolhido, né, por Santo Agostinho, o rejeitava, não queria que ele fosse. Exatamente. Então ele vai ter que lutar contra todas essas adversidades, né? Vai adquirir bagagem intelectual, vai estudar ali com os grandes mestres da época dele, né? Estudar retórica, filosofia e outras artes. Vai ter um choque de consciência, né? Por usar todo esse conhecimento, muitas vezes em benefício próprio, esquecendo da comunidade, dos pobres, né? Após esse choque de consciência, até a morte de seu pai e a influência de sua mãe, que era devota, então ele muda da água para o vinho, né? E aí ele deixa, né, o pecado, né, como se vê ali na biografia dele, ele passa a ser uma pessoa devota do pensamento cristão, escrevendo várias obras bastante interessantes, como Confissões, por exemplo, né, para quem quiser se aprofundar, que é a autobiografia de Santo Agostinho, né? Inclusive, o livro Confissões é um dos primeiros livros nesse modelo de escrita, né, de autobiografia, né? Talvez foi uma das primeiras, ou a primeira autobiografia conhecida por nós no Ocidente, né? Uma outra obra dele, Da Trindade, possui 15 volumes, né? E nessa obra ele descreve sobre a divindade nas pessoas, né? A Cidade de Deus, a obra que a gente comentou anteriormente, ele fala sobre a cidade terrestre como imitação da cidade de Deus, né? Então, esses conceitos, eles são muito presentes na Bíblia, principalmente ali, quando Deus fala com Moisés e fala, vou te dar uma imagem, um modelo de um santuário, você vai fazer um igual aí na terra, o povo do Êxodo, né? Só voltando lá atrás aí, todos esses conceitos, assim, como esse conceito aí dessa ideia de Santo Agostinho, de uma cidade terrena e uma cidade celestial, digamos assim, né? Professor, por favor. A Cidade de Deus, né, é uma das, junto com as Confissões, são as suas obras talvez mais conhecidas, né, embora ele tenha várias outras obras também interessantes, né? E aqui, voltando ao maniqueísmo que a gente havia falado anteriormente, né? Ele foi, durante vários anos, seguidor de Mani, né? Maniqueísmo, né? Mani era um profeta que falava da doutrina na qual se misturava o evangelho, o ocultismo e a astrologia, né? Então, para o Mani, o bem e o mal constituíam princípios opostos e eternos, né? Presentes em todas as coisas. Aí que vem o termo maniqueísmo, né? Vem da doutrina de Mani. Mani era um estudioso ali da época, né? E ele misturava evangelho com ocultismo e astrologia, né? E diante dessa concepção que ele tinha, que se tem aquilo que é o maniqueísmo, né? O maniqueísmo são os princípios opostos e eternos que estão presentes em todas as coisas. Então, isso que é o maniqueísmo, né? Tá? Que muita gente tem dúvida. O homem não era culpado por seus pecados, pois já trazia o mal dentro de si, né? Uma outra ideia de Mani, né? Tá? Só para gente. Essa é a ideia do pecado original, herdado, né? As consequências, né, do pecado original. Bom, professor, o que mais nós podemos falar para concluirmos a live de hoje? Desde já convidando vocês para a próxima quarta-feira. Então, toda quarta-feira nós faremos uma live. Mais um detalhe importante, pessoal.
canal do professor Samuel Merbach, ele precisa de 100 inscritos para que seja possível fazer a live direto do canal dele, tá? Está faltando até quando nós iniciamos a live aqui 33 pessoas. Então, seria importante que vocês compartilhassem essa live, se inscrevessem tanto nesse canal quanto no canal dele, sugerissem um tema que a gente possa trazer aqui. E muito obrigado a todos que estão aí conosco agora, online, assistindo. Muito obrigado mesmo, isso para a gente é muito bom, porque dedicamos, né, um período aí a trazer essa informação. E se vocês não estiverem nos assistindo, todo trabalho esse engajamento. É claro que depois muitas pessoas podem assistir, mas vocês são, assim, peça fundamental no momento aí, por estarem assistindo, compartilhando, verdadeiramente. Muito obrigado. Quem quiser fazer uma pergunta aí para o professor Samuel, pode escrever aí no chat, eu transmito aí ao professor. Professor, suas considerações finais aí, então. As considerações finais é sobre a importância do pensamento de Agostinho, né? Tanto para a filosofia do direito quanto para a teologia, e que muito das suas concepções estão presentes ainda hoje, tanto na vida das pessoas quanto nas religiões cristãs ocidentais, né? Então é um pensamento bastante rico, né? Nós falamos um pouco da biografia, e com certeza aqueles que quiserem se aprofundar e continuar seus estudos, né? Com a live de hoje tem um pontapé inicial, né? Tem o início para continuar os seus estudos, tanto sobre a patrística quanto Santo Agostinho. Perfeito. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí a participação de todos vocês. Desejamos aí um excelente restante de noite e até a próxima quarta-feira. Professor, seu contato para que o pessoal possa falar direto aí com o senhor, o seu e-mail. Sim, professor Samuel Merbach, @gmail.com, né? E pedir também que o pessoal se inscreva no meu canal do YouTube, Professor Samuel Merbach, né? Tanto pelo canal quanto pelo e-mail, a gente está à disposição para responder as perguntas e trocar ideias sobre os assuntos que são pertinentes. Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima live. Obrigado, professor. Excelente noite. Excelente noite a todos. Obrigado a todos e até a próxima.